Vamos continuar aqui nosso passeio, né? No Antigo Testamento. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor graça. Você pode fazer uma oração com a pessoa que está aí do seu lado. Você que está em casa também, colocar sua vida diante de Deus. Louvá-lo. Obrigado, João querido. Jesus te abençoe, te renove. Vamos pedir ao Senhor direção do Espírito para que seja um tempo de crescimento espiritual para todos nós. Em nome de Jesus. Pai, nós bendizemos, Pai, o Senhor, agradecemos, louvamos o Teu nome, por toda a Tua graça que tem nos alcançado. Obrigado por poder chegar no fim de um dia, obrigado, Pai, por poder olhar para trás neste dia e ver quanta misericórdia o Senhor nos alcançou, e, ó Deus, podemos afirmar com alegria, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que o Senhor receba a nossa gratidão, Pai, que o Senhor receba o nosso louvor, que o Senhor receba, Pai, a nossa adoração, pequena, insignificante, comparada a quem o Senhor é, mas é tudo que nós temos para oferecer ao Senhor, Pai. Não temos nada além disso, nada além disso.
e que o nosso coração sempre seja, Pai, um coração que reconhece o Teu cuidado, o Teu pastoreio, a Tua misericórdia sobre nós. Que o Senhor nos livre da ingratidão, que o Senhor nos livre, ó Deus, da murmuração, que o Senhor nos livre, ó Deus, de tudo aquilo que não vem do Senhor, ó Pai, para que a nossa vida caminhe, ó Pai, em obediência estrita à Tua palavra, Pai. É o que nós rogamos a Ti, ó Deus, um coração tratável, ó Deus, ouvidos abertos e sensíveis à direção do Teu doce Espírito Santo. É o que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Então vamos lá, vamos abrir no nosso 1 Samuel. Na semana passada nós vimos Davi poupando a vida de Saul, e esse episódio vai se repetir. Ele vai poupar a vida de Saul por 2 vezes, né? E nessa primeira vez que ele poupa, Davi tem uma conversa interessantíssima com Saul, em que ele sai, olha que interessante, ele sai da caverna e se reporta de modo muito respeitoso a Davi, a Saul. Ele chama Saul de meu senhor. Várias vezes, né, ministrando esse curso no seminário em Belo Horizonte, algumas pessoas falam assim, mas pastor, tinha que chamar de incircunciso, de parede branqueada, de, né, filho de Belial, essas coisas todas. O nosso coração, a nossa mente raciocina nessa direção, né, e eu fiz até uma enquete brincando aqui na semana passada, quem é que, né, talvez gostaria de pegar o tal do Saul e na oportunidade de Davi, colocaria em prática. A maior parte de nós. Acontece que Davi entende que o lugar que Saul está ocupando é um lugar de autoridade que Deus instituiu. Então, ele, com muita simplicidade e singeleza, ele tomou uma decisão. Se foi Deus que colocou esse cara aqui, que Deus resolva com ele. Ele simplesmente deixa com Deus aquilo que Deus instituiu. Então ele não fica sofrendo com coisas que ele não tem controle. Isso é muito importante na nossa caminhada. Nós não temos controle das coisas que nos acometem. Nós não temos controle das coisas que as outras pessoas fazem. Mas nós podemos controlar aquilo que nós faremos com aquilo que nos foi feito ou aquilo que aconteceu com a gente. Então depende da nossa ação, as consequências daquela situação. E Davi escolhe aqui dar honra a Deus. No verso 12 do capítulo 24, depois de ele já ter falado com Saul, olha Saul, não tem rebeldia no meu coração, eu não agi, né, te desobedecendo, eu não conspirei contra você, eu não sei por que você anda ouvindo essas pessoas, né? O discurso de Davi começa assim, ele falou assim, não sei, você anda ouvindo gente errada, seu coração está sendo infectado, né? A alma está adoecendo, porque está ouvindo coisa errada, e está adoecendo, está enfermando cada vez mais. E no verso 12, aqui é a grande máxima, julgue o Senhor, não eu, porque o nosso julgamento é tendencioso, irmãos. O nosso julgamento é desproporcional. O nosso julgamento é jogar a pessoa fora e ficar com a água suja. Nosso julgamento é assim, todos nós somos assim, ninguém é diferente. E é por isso que Davi está aqui com temor dizendo, julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito. E aqui primeiro o Senhor vai julgar, se ele encontrar, de fato, né, algo passivo de condenação, e que ele mereça a condenação, quem vai dar é o Senhor, não eu. Está vendo a diferença? Essa é a diferença, não sou eu que vou dar a paga, não sou eu que vou, né, condenar o outro pela atitude dele. Ele está dizendo, olha, o Senhor vai julgar, e se ele encontrar, ele vai te dar a paga, porém a minha mão não será contra ti. Preservar as nossas sementes, para que não sejam sementes de morte. Que Davi está muito preocupado com isso, para que ele não se torne naquilo que está o ferindo e que ele está condenando. E aí no verso 13, ele vai falar assim, dos perversos procede a perversidade, diz o provérbio dos antigos, porém a minha mão não está contra ti. Ele está deixando muito claro que ele está vendo o que está acontecendo.
ele não está alienado, ele não está cego, ok? Então, não reagir como o outro não significa alienação e nem ser um tapado. Em Minas fala muito tapado, né? Deixa de ser tapado, menino. Deixa de ser pamonha. Aqui não fala essas coisas, né? Pamonha, então jamais. Ô, pamonha. Aqui não existe isso. Mas lá em Minas fala muito, ô, seu pamonha. Não, não é que você é pamonha, não é que você é tapado, né? Não é que você tá cego. Não, você viu, você entendeu, você sabe exatamente o que está acontecendo. Você está vendo o que Saul está fazendo. Só que ele diz, dos perversos vem a perversidade. Eu não sou perverso, Saul. Se você quer ser, que seja. Eu não sou perverso. Se você quer continuar nesse caminho, que continue. A minha mão não será contra ti. Então aqui fica essa grande lição. Só que, na semana passada nós também vimos, aqui eu quero só relembrar, que vai ter outro episódio que Davi também vai poupar a vida de Saul, que aqui é um pouco mais à frente no capítulo 26, e que Saul vai agir com a mesma loucura. Aí na semana passada eu disse o seguinte, não espere sensatez daqueles que não estão sendo guiados pelo Espírito. Não tem como ter sensatez, não tem como você aguardar de alguém que não tem o Espírito trabalhando sobre ele, o fruto do Espírito. Então muitas frustrações vêm, né, porque a gente está com expectativa de que o outro faça aquilo que só Deus pode agir através da vida dele. Então, a gente encerra aqui o capítulo 24, capítulo 25, Samuel vai morrer, e esse é um ponto importante, tá, na história do povo de Deus. Por quê? Samuel foi o grande, né, o grande profeta, assim, juiz, homem de Deus, assim, incrível na história do povo de Deus. Incrível, incrível, né? A fidelidade dele, a obediência, como Deus usou. Só que o alerta, que nós vimos um pouco mais atrás, os filhos de Samuel não seguiram o Senhor com a mesma fidelidade que ele seguiu. E daí vem a reclamação do povo de Israel, dizendo o seguinte, olha, os seus filhos são corruptos. Olha que tristeza, irmãos. Olha que tristeza. Seus filhos são corruptos. Institui para a gente um rei, que nem as nações lá de fora, porque eu não quero ser governado pelo seu filho. Olha que tragédia. Então não valeu de nada, pessoalmente falando, ter tido toda essa projeção externa ministerial, mas ter falhado dentro da própria casa. Hoje bati um papo com um pastor, um amigo, e ele falou comigo de uma experiência muito interessante, que ele estava num determinado lugar, um pastor, aí Jonathan, escuta isso, um pastor puritanaço, que nem falava a língua portuguesa, de repente diz assim, o meu pai trabalhava numa mega empresa, e aí recebeu uma proposta para poder trabalhar em outro lugar, só que nós estávamos vivendo um momento interessante que minha mãe precisava permanecer naquele lugar. Meu pai abre mão da proposta incrível que ele recebeu por causa da necessidade familiar dele, a esposa precisava ali daquele momento, e aí ele abre mão, e aí ele diz assim, olha, eu sou muito agradecido porque o meu pai preferiu a minha casa do que o trabalho. O pastor estava falando isso. Aí o pastor vira para ele e fala assim, e Deus vai te abençoar se você escolher caminhar com os seus filhos e com a sua esposa e não preocupado em ser talvez célebre e reconhecido no meio dos homens. E como entre os pastores, irmãos, e aí eu puxo para mim a brasa, como entre os pastores é essencial a gente voltar à primeira igreja, que é a nossa família. Voltar à primeira igreja. Infelizmente, a maior parte das famílias pastorais, eu digo isso com tristeza, são famílias disfuncionais. Estou falando bobagem, Jonathan? Está ali, ó, pastorzão. Casamentos que estão por um fio, filhos que não querem caminhar com o Senhor, a vida está descompensada em várias áreas, na saúde, emocional, psicológica, na fé. E isso, infelizmente, não é um desprivilégio de 1 ou 2, 3, 4, 5.
é um desprivilégio a nível nacional, e não é da igreja presbiteriana que eu estou falando, irmãos. Não é da igreja presbiteriana que eu estou falando. Eu estou falando de um modo geral. Por quê? Hoje, né, nessa conversa com esse amigo, a gente falava, o nosso amor pela obra e pelo reino, às vezes é tão grande que a gente fica cego. E a gente não vê a casa sangrando, mas está cuidando da ferida do outro. Está cuidando da ferida do outro. E nisso a família vai pagando o preço. Eu conheço vários filhos de pastores que têm ojeriza da igreja, por causa da postura dos pais. E a morte de Samuel é esse grande ensinamento, que nós precisamos pedir a Deus graça para que o nosso primeiro ministério seja a nossa casa. Beleza, fizemos a aplicação pastoral. Jonathan e Rafa são filhos de pastor, são uma família pastoral, né? E Jonathan veio seguir o mesmo chamado e a vocação do pai. Agora vamos aplicar isso de um modo geral. Queridos, isso serve para todos no meio do povo de Deus. Várias vezes que eu vou aconselhar casais, a esposa diz assim: ô pastor, no ministério que esse homem aqui trabalha, falou que precisa fazer qualquer coisa, ele corre lá e faz, mas aqui em casa, o chuveiro não funciona, a porta está estragada, não sei o que está não sei o que, não sei o que está não sei o que, mas lá da igreja ele faz tudo. Irmãos, e o que eu já ouvi disso é impressionante. Pois é, pastor, essa mulher quer ficar na igreja todo dia, mas aqui em casa não tem comida não. Para a igreja ela vai lá e cozinha, fica 10 horas em pé, feliz da vida. Aqui, pastor, um pão com manteiga é debaixo de muita fala ruim. Tem lá e tem cá. Ou seja, nós estamos enganando a nós mesmos. Porque a gente quer oferecer para Deus aquilo que a gente não oferece dentro do nosso primeiro lugar de culto, que é a nossa casa. Então, o primeiro lugar de culto é o casamento, são os filhos, é a família. E assim, após prestar culto ao Senhor dentro de casa, a gente cultua o Senhor publicamente, com outras pessoas. E a morte de Samuel é esse grande ensinamento para nós. Um homem incrível. Alguém consegue achar algum fiapo da vida de Samuel? Se que estiver em casa aí ou estiver assistindo, comenta aí e fala: não, Samuel fez isso aqui. Consegue, Jonathan? Alguma coisa dá para falar assim: não, isso aqui ele devia ter. Não tem um relato da postura dele, a não ser o descuido com a casa. Só que esse a não ser vem se tornar o principal de tudo. O principal de tudo. O principal de tudo. Então, é imprescindível, irmãos, que a gente procure servir a Deus do jeito que o Senhor nos mostrou. E aqui a gente vai ver exatamente quando Davi leva de volta a arca. A gente vai ver pouco mais aqui à frente, e tem um episódio com Uzá, que leva a mão e morre. A gente vai ver como que Deus não recebe aquilo que ele não pediu. Ele não se agrada daquilo que ele não pediu. E é importante a gente relembrar isso, né? Então, vamos lá. Pois não, Jonathan? Quase que mais do mesmo, é mais do mesmo, né? Então daí é o perigo, porque às vezes a gente está se baseando pela média que a gente vê, e a gente fica tranquilo. Não, mas lá na igreja todo mundo é assim, todo mundo é assim. Por exemplo, até hoje tem gente que me olha torto aqui na época do Bitcoin, porque eu sentei o chicote nesse negócio. Mas está todo mundo investindo. Está todo mundo errado. E até hoje o nego fica de bico virado comigo. E vai ficar o resto da vida, que eu não vou desfalar o que eu falei. Está errado, é pecado e acabou.
Ah, mas está todo mundo. Ah, mas não interessa. O que a Bíblia fala sobre o sustento? Não é nessa facilidade. Eu não posso me aliançar com gente que está dominado por mamon. Ah, pastor, mas lá na igreja todo mundo fala um palavrão. Mas da nossa boca não deve sair palavra torpe. Não deve, pronto, acabou. Ah, pastor, mas aqui é normal tomar uma canjibrina. Agora aí, agora, pouco tempo. O presidente da junta diaconal não é daqui não, viu, irmãos? Não é da igreja presbiteriana de Cabo Frio, não é. Deixa gravado, não é daqui. Marcou a reunião da junta diaconal, a princípio seria na igreja, desmarcaram na igreja porque eles queriam tomar uma, aí fizeram na casa de alguém. Aí reuniram os diáconos tudo lá para chapar. Ah, todo mundo bebe. Eu não sou todo mundo. Não é assim, Verinha, que a gente cresce? Mãe que é mãe de verdade, toda mãe que é mãe de verdade fala isso com o filho. As outras mochibas aí, eu fico, ai, meu filho, você é especial. Não, o jeito de falar é, você não é todo mundo, menino. Fica ativo, como dizia meu avô, fica ativo, você não é todo mundo. O preceito que guia a nossa vida é a palavra. Ah, está todo mundo errado. Se todo mundo pular no buraco, você vai pular? Não vai, está fazendo porque gosta. Na verdade, está usando todo mundo como álibi para dar vazão ao pecado da carne e ao desejo de caminhar em desobediência ao Senhor. Então, a observação de Jonathan é muito boa, porque a média só nos faz medíocres. Mediocridade é estar na média, ok? A média nos faz medíocres. Então, querido, fique atento ao ambiente que você está. Fique atento às pessoas que você anda. Fique atento ao lugar que você frequenta. Porque se esse lugar não está em conformidade com a palavra, ele está te puxando para baixo. E nesse te puxar para baixo, o fim pode ser similar ao que a gente, Jonathan acabou de observar aqui. Mais do mesmo. O alerta lá de Deuteronômio capítulo 6, de ensinar a criança, não ensina, cresce, vira um adulto rebelde, e aí o ciclo vai se repetindo. Nós vamos ver Davi tendo aquele embate com Nabal, Abigail, uma mulher sábia, vai apaziguar a história, porque Nabal, a própria Abigail vai chamar Nabal de filho de Belial, olha que coisa, a esposa. O cidadão é um maluco, Davi está lá fugindo, fica no meio dos pastores de Nabal, oferece uma proteção incrível, não põe a mão em nada de Nabal, e depois na hora que pede uma coisa, arruma confusão. Abigail ouve aquela história e fala, opa, não, peraí, junta aquele monte de comida, vem cá, oferece aquele monte de ofertas ali para Davi e seus homens, e apazigua a história. O que Deus faz? Fere Nabal de morte. Davi casa com Abigail. Aí, agora ela é viúva. Davi, um homem de guerra poderoso, aproveitou a oportunidade ali. A gente não tem muito tempo para poder falar de tudo, todos os episódios. Tá? 26, nós vamos ver Davi mais uma vez poupando a vida de Saul. E mais uma vez Saul se reconcilia com Davi. Olha no capítulo 26, no verso 17. Então reconheceu a voz de Davi. Então reconheceu Saul a voz de Davi e disse: não é tua voz, meu filho Davi. A mesma história do capítulo 24, irmãos. A mesma. Meu filhinho, meu filhinho. A gente precisa tomar cuidado, irmãos. Aqueles que foram tomados pela insensatez, agirão com cegueira frequente e reincidentemente. Nós não precisamos nos interpor como inimigos dessas pessoas, mas nós precisamos ter sabedoria e não dar a elas motivos para que possam nos ferir. Ok? Então nós não vamos nos apresentar como inimigos de ninguém, nós não vamos trabalhar para destruir ninguém, mas nós não seremos ingênuos de deixar com que essas pessoas nos firam. Davi está muito esperto com Saul, ele sabe a natureza do coração de Saul. Saul quer matar, só porque não conseguiu, aí, meu filho, a mesma, parece até um lunático aqui, falando, um doidão mesmo, porque fala, meu Deus do céu, como que pode? Olha o verso 18, disse mais: por que persegue
o meu senhor, assim seu servo? Pois que fiz eu? E que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois agora, te rogo, ó rei, meu senhor, as palavras do teu servo. Se é o Senhor que te inclina contra mim, aceite ele a oferta de manjados. Porém, se são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor. Davi está separando as coisas aqui. Se é Deus que está te mandando perseguir, eu vou oferecer uma oferta para Deus parar com esse negócio. E eu vou pedir perdão. Agora, se são os homens que estão te instigando a me perseguir, que eles recebam a justa condenação de Deus, pois eles me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como que dizendo, vai e serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue longe dessa terra do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz dos montes. Então disse Saul, pequei, olha aí, quase que uma loucura, né? Pequei, volta meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal. Quantas vezes ele falou isso? Quantas vezes ele não falou isso aqui? Quantas vezes? Então não se iluda, aquele que foi tomado pela insensatez, ele vai agir, né, de acordo com a natureza do coração terrena, porque foi hoje preciosa a minha vida aos seus olhos. A mesma coisa, a mesma reflexão do capítulo 24, o mesmo episódio acontece aqui. Aí olha que interessante, irmãos, vamos continuar aqui. A gente vai ver uma decadência acentuadíssima na vida de Saul, porque aqui tem alguns ensinamentos muito importantes que a gente precisa estar atento. Quando alguém experimenta o dom de Deus, sai da presença do Senhor e já não está mais sendo guiado pelo Espírito, ele não permanecerá estável, né? Como se ele tivesse uma linha que ele conheceu o Senhor. Por exemplo, ele sai daqui, ali, está vendo a luzinha lá no cantinho inferior esquerdo? Ele saiu dali, aí ele conheceu o Senhor, começou a caminhar bem, aí chegou aqui na pontinha. Aí daqui ele começa a abandonar o Senhor, ok? O Espírito já não age ali, o convencendo. É exatamente o que acontece com a vida de Saul. Ele não permanece estável, não. O que vai acontecer com ele é uma derrocada. A linha é quase que vertiginosa. A linha ascendente é quase uma parábola de crescimento, mas a queda é vertiginosa. E por quê? Agora Saul vai consultar uma médium. Olha o tamanho do desespero e da loucura desse homem. Ele já perdeu o temor de Deus. Ele já perdeu o temor de Deus. Ele vai se acostumando cada vez mais com o pecado. Eu já contei aqui, vou lembrar de um episódio que eu e a Tassiana casamos no ano de 2011 e mudamos para um conjuntinho de casas, assim que parecia a Vila do Chaves. No meio tinha uma praça e várias casas em volta, assim. Umas casas bonitas, sabe? Uma região bonita lá perto da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. O Mário conheceu, né? Você passou lá, não passou perto da Lagoa da Pampulha, Mário? Nenhuma vez? Então você não foi em Belo Horizonte, não? Quem foi a Belo Horizonte não vai na Lagoa da Pampulha? Não foi. Você não viu as capivaras? Nem o jacaré que mora lá? Você não viu? Lonlon, tem que resolver isso, irmão. Tem que ir lá comer um pão de queijo com linguiça, e resolver isso para lá. Enfim, é uma região bonita. Você foi, Tiagão? Você conheceu a Lagoa da Pampulha? Foi não, Verinha? Você viu as capivaras lá, Tiagão? Não viu as capivaras? Você já comeu capivara, Tiago? A carne é gostosa, rapaz. Pensa num bicho gostoso. Enfim, nós mudamos para esse lugar e fizemos ali amizade muito rápido com algumas famílias, e sobretudo a família da frente, um casal poucos anos mais velhos do que a gente, e tinha uma filhinha, e o marido piloto de avião. Durante alguns meses, trocamos pratos de comida, conversa vai, conversa vem, encontrava, aquela coisa arada toda. Ele gosta muito de carro, eu também, e aquela coisa arada toda, até o dia que a esposa fala que eu era pastor. Ele passou a não olhar mais na minha cara, ele passava, ele não me cumprimentava, só que eu não tinha feito nada com ele, nada.
Eu falei com a Tassiana, eu falei, amor, fulano nem olha na minha cara. O que aconteceu? Ela falou assim, essa semana nós conversamos aqui e a esposa falou que ele tem ódio de pastor. Ódio de pastor? Mas por quê? Aí falou, ele é piloto de aviões pequenos, fretados, e pega essa pastorzada aí, e várias vezes, dentro do avião, eles estão combinando sobre clubes de striptease e prostitutas que eles vão contratar, e material pornográfico dentro do avião, à torta e à direita. Então ele falou assim, é da mesma laia. Aí repare, o cidadão que sobe do púlpito, abre a Bíblia e prega, fala das coisas de Deus, mas vive essa vida tão dissoluta porque ele já está tão cego que ele não sente as coisas erradas que ele faz mais. É igual a lepra. Aquilo ali vai tirando a sensibilidade. O grande problema, né, da hanseníase é que é uma bactéria, né? É bactéria, não é? Eu acho que é uma bactéria. Ela vai comendo o sistema nervoso e a carne vai apodrecendo. Então, se você amputar aquele membro tomado pela doença, a pessoa não sente dor. Por quê? A capacidade de sensibilidade já se perdeu. Por isso que a gente não pode deixar frestas abertas na nossa vida para o pecado. Porque em pequenas frestas vão se tornando maiores, maiores e maiores. Eu fui pregar em Sete Lagoas esse final de semana, comi uma comida gostosa, deitei no sofá, eu, a meninada, a criançada, filha do pastor, fui pregar na igreja do pastor Leandro, que foi quem me apresentou, Tassiana, a gente se conhece, Sete Lagoas, desde sempre, estou lá. Aí, estamos lá batendo papo, que começou a ficar quente, falei, vou tirar meu sapato, tirei o tênis, e aí senti que a ponta do meu dedo estava coçando. Falei, ponta do dedo coçando, quem desconfia do que seja? Bicho de pé. Eu falei, não creio, um bicho de pé? Falei, não tem base. Tirei a meia, irmãos, mas quando olhei, estava uma panela. Eu tenho foto aqui para te mostrar. Não posso transmitir ali, porque não faz o menor sentido, mas você que está aqui, eu te mostro a foto. Verinha, eu acho que eu peguei lá na montanha. Olha quantos dias que esse feed não sei o quê, estava criado, e esse é o grande problema. É daí que eu vou fazer um link aqui. Quando eu olhei, o bicho estava gigantesco no meu dedo. Gigante, estava uma panela. Quando eu mandei a foto no grupo da minha família, né, minha mãe, misericórdia, meu filho, deve ter uns 6 meses que esse bicho está aí para estar desse tamanho. Falei, mãe, como que eu não vi isso? A aplicação teológica na hora é o pecado. Ele vai crescendo, 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 numa velocidade incrível. Aí eu viro para a mãe da Ana Laura, esposa do pastor, né? Falei assim, a senhora não tem uma agulhazinha, um álcool não? Por quê, meu filho? Falei, eu preciso tirar um bicho de pé. Acabei de almoçar na casa dela, filei a boia, aí fui lá pro lado de fora arrancar bicho de pé. Passa aí, ó, tarde do domingo, furando o dedo assim, para poder tirar aquele bicho gigante. Na hora que eu olhei a panela que ficou com a batata assim, né? Lá em Minas fala a batatinha, tirei e falei, meu Deus, olha o tamanho que está isso daqui. Na hora o Senhor está assim comigo, assim é um pecado. Assim é um pecado. Se não observarmos, Ele vai nos comendo silenciosamente e nos tomando. É por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com o meio, o ambiente, porque o ambiente vai se acostumando com pecados, se acostuma a ser maledicente, se acostuma a ser avarento, acostuma, né? Os negócios de participar da vida financeira do reino, que é isso? É um absurdo, acostuma-se a ser avarento, acostuma-se a mentir. Não, mentirinha branca. Acostuma-se a tratar as coisas de Deus como, de qualquer jeito, porque vai tendo aquela anestesia do pecado. O problema é que Saul, ele atingiu o clímax da falta de temor de Deus, e nesse clímax da falta de temor de Deus, irmãos, não existe fundo para abismos. Não existe.
que a palavra fala sobre abismo e do pecado? Um abismo não é suficiente, não? Precisa chamar outro? Precisa chamar outro? A gente lê os textos muito rápido, a gente não para pensar nos textos. Mas olha o que a Bíblia fala: um abismo chama outro. Um já é suficiente para nos matar. Quem é que pula de um abismo e sobrevive? Ninguém. Quem é que cai lá de cima? Eu, uma vez, fazendo uma caminhada na Serra do Cipó com o Bruno, um amigo, ele estava na minha frente, e um desfiladeiro grande, a cachoeira gigante lá embaixo, ele olhou para trás. Quando ele olhou para trás, ele pisou em falso, escorregou. Eu, no impulso, sem nem raciocinar, joguei minhas pernas no galho de árvore assim, travei e peguei na ponta da mão dele. Na ponta da mão dele. E comecei a gritar: ajuda, pelo amor de Deus! O povo voltou e trouxe ele de volta. É uma fração de segundos. O apelido dele é Bruno Preto, porque ele é de cor assim, meio forte, e a gente ficou zoando: Bruno, ficou branco igual cera. Eu falei assim: fiquei branco igual cera agora. Porque ia cair ali, ó. Quem cai num abismo e sobrevive? Ninguém. A Bíblia diz que um abismo chama outro. Ou seja, o buraco vai ficando sem fim. É a vida de Saul. Agora, a insanidade, a loucura dele tornou-se tão grande que ele já vai consultar uma médium. Hoje, vi a reportagem lá que uma suposta pastora gravou um filme pornográfico com aquela tal de Andressa Urach, que estava no site da Globo. Entrei para ver negócio de futebol, aí aparece lá. Aí a pastora falou assim: Deus não condena o amor. Deus não condena o amor. Ou seja, a cegueira já ficou tão grande que agora eu posso caminhar do jeito que eu quiser. Belo Horizonte foi a primeira igreja inclusiva, né? A primeira cidade que teve uma igreja inclusiva, em que 2 pastoras eram as líderes do ministério, casadas, em que a palavra é terminantemente contra. E isso é fruto de um ambiente em que pequenos pecados não tratados vão culminar numa incredulidade em que a derrocada será vertiginosa. Então, queridos, nós precisamos tomar cuidado. Eu tenho certeza que você não tem dúvida aqui na questão da consulta. Tem? Alguém tem dúvida aqui o que ele de fato consultou? Você acha que foi Deus, se não foi Deus? Você tem consulta aqui da médium de Endor? Alguém tem dúvida? Creio que não, né? Existe consulta aos mortos? Para nós, ponto pacífico, ele consulta espíritos enganadores, né? Espíritos enganadores. Ah, pastor, mas fulano foi lá em não sei quem, e Beltrano falou a vida dele toda. O diabo já viu lá o que aconteceu. Ele viu. Ele não sabe o que acontece para frente, mas para trás ele viu. Experimentou, e aí foi lá, enganou. Então a gente vai ver, olha só. Saul vai consultar a médium, a cegueira dele, ele imagina ser Samuel. Imagina ser Samuel. Se Samuel não deu mole para ele, né? Não foi bajulador enquanto vivo, você imagina enquanto morto. Ô gente, a cegueira é um trem incrível, né? Isso demonstra o seu desespero. Aí olha que sucessão, irmãos. Vai morrer toda uma geração. Morrem Jonatas, Abinadab, Melquisua, filhos de Saul. Saul está ficando absolutamente sozinho. Olha o final da vida desse homem. Ele vai pedir para que o seu escudeiro o mate. Sendo perseguido pelo inimigo, o escudeiro fala assim: eu? Você, rei, é doido a vida toda. E olha que interessante. O escudeiro tem mais sensatez do que o rei. Por quê? Eu não vou levantar a mão contra o senhor, não. Eu não vou. Saul, olha o fim da vida dele. Saul comete suicídio e também o seu escudeiro. O fim da vida de alguém que não deu ouvidos à voz de Deus é morrer à míngua. À míngua.
tirando a própria vida. É no Monte Gilboa, né, o local da morte dele. Olha o que acontece, os filisteus vão cortar a cabeça de Saul e colocam o seu corpo no muro de Bet-Sean. Os valentes de Saul recuperam seu corpo e os corpos dos seus filhos. Olha que tragédia, irmãos. Isso é maneira de um rei morrer. Olha que fim trágico que ele vai ter. E aí a gente, enfim, entra em 2 Samuel, que nós vamos começar a conversar hoje com a graça de Deus. Aí vamos lá no primeiro capítulo de 2 Samuel. Olha como que começa o segundo livro. Outro ensinamento incrível para nós de como um servo de Deus deve lidar. Talvez, vamos falar a verdade aqui, antes da gente ler o texto. Morre Saul, você é Davi. Vamos falar a verdade. O que a gente faria? Morreu. Aquela miséria que te persegue. Solta foguete. Eu lembro muito do filme do Pestinha. Vocês lembram o filme O Pestinha? Que ele, quando ele sai do orfanato, o ônibus vira a esquina, todo mundo solta balão, aquela coisa. Fala, graças a Deus ficamos livres disso. Vamos falar a verdade. Né? Verdade. Quem soltaria foguete? Quem tem coragem de responder a verdade? Solta foguete. Morreu aquela praga. Fiquei livre daquela miséria. Graças a Deus, acabou. Esse é o nosso coração. E lembra na semana passada que eu falei que não adianta a gente esconder da gente porque Deus sabe? Então o que a gente precisa fazer? Não é ficar olhando para si com hipocrisia, como se nós não pensássemos e não sentíssemos essas coisas. O que a gente deve fazer é colocar diante de Deus, Senhor, isso aqui está dentro de mim. Não deveria estar, mas está. Me ajuda a tratar. Esse é o caminho. O caminho não é negar. O caminho não é negar a realidade. Ai, Senhor, abençoa o fulano, só que você quer matá-lo. Senhor, eu quero matar fulano, mas a tua palavra me diz que eu tenho que abençoá-lo. Eu não tenho condições de abençoá-lo hoje. O teu Espírito, eu rogo para que ele trabalhe em mim, para que eu tenha a obediência de cumprir a tua palavra e abençoar. Esse é o caminho. Não adianta eu orar hipocritamente me enganando. Não adianta. Olha Davi, que interessante, irmãos. A postura de Davi. Vamos lá, no primeiro capítulo. Depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, e estando já 2 dias em Ziclag, que foi o lugar que ele se refugiou, sucedeu ao 3º dia aparecer do arraial de Saul um homem com as vestes rotas e terra sobre a cabeça. Em chegando ele a Davi, inclinou-se, lançando em terra. Perguntou Davi, de onde vens? Ele respondeu, fugi do arraial de Israel. Disse-lhe Davi, como foi lá isso? Conta-me. Ele respondeu, o povo fugiu da batalha, e muitos caíram e morreram, bem como Saul e Jonatas, seu filho. Disse Davi ao moço que lhe dava as novas, como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Ou seja, Davi não quer cair num enredo mentiroso. Ele não quer cair numa cilada, ele quer ter detalhes para que a sua decisão, quanto à reação ao que está sendo acontecendo, seja uma decisão correta. Então olha aqui o critério de Davi para acreditar naquilo que lhe é falado. Que é isso? O nome disso é sabedoria, prudência. Às vezes a gente ouve alguma coisa e já abraça aquilo como verdade e sai correndo. Nossa, ouvi não sei o quê. Calma, tenha prudência. Ele quer saber detalhes. Vamos ver se esse moço sabe de fato que era Saul e Jonatas. Ele tem que me dar indícios verdadeiros. Indícios não, provas claras, né? Evidências claras de que era ele. Então, como sabes tu? Verso 6. Então, disse o moço, portador das notícias, cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros e a cavalaria apertavam com ele. Olhando ele para trás, viu-me e chamou-me,
Eu disse: eis-me aqui. Ele me perguntou: quem és tu? Eu respondi: sou a Amalequita. Então me disse: arremete sobre mim e mata-me, pois me sinto vencido de cãibra. Mas o tino se acha ainda todo em mim. Ou seja, ele estava esgotado fisicamente, mas a capacidade intelectual de perceber tudo que está acontecendo estava perfeita. Em Minas fala muito isso: fulano perdeu o tino. Não é o Tino Marcos, o repórter, não. Fulano perdeu o tino. Perdeu o tino perdeu a noção da vida, ficou biruta. Aqui fala biruta? Muito pouco, né? Zureta. As palavras. Minas é um dialeto, né? Minas é um dialeto mesmo. Ficou zureta, fulano, ficou zureta, ou seja, perdeu o tino. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído. Tomei-lhe a coroa que trazia na cabeça e o bracelete e os trouxe aqui ao meu senhor. Então apanhou Davi as suas próprias vestes e as rasgou, e assim fizeram todos os seus homens que estavam com ele. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinha caído a espada. Olha que interessante. Davi não está aqui celebrando a morte de quem o perseguiu. Davi não está aqui aplaudindo a tragédia, né, daquele que definhou e acabou extremamente mal a sua história. Davi vai chorar. Talvez você possa raciocinar, e eu já ouvi essa pergunta, foi assim: pastor, sinceramente, Davi estava muito mais chorando por causa de Jonatas do que de Saul. Não é um raciocínio de se jogar fora, é um raciocínio interessante, uma perspectiva, né, que deve ser averiguada. Mas quando a gente analisa toda a vida de Davi, eu não vejo muito apoio para dizer que Davi chorou de modo hipócrita a morte de Saul, porque ele sabia que a mesma ordenação que Saul recebeu lá atrás, ele recebeu. E quando ele olha para o outro que está em derrocada, ele pensa: eu vou assumir esse lugar, e se eu não tomar cuidado, eu vou para o mesmo caminho. E vendo a postura de Davi em todo o tempo, a honra que Davi prestou a Saul, mesmo na insanidade de Saul, eu não vejo sentido de dizer que Davi estava sendo hipócrita aqui, ou então que estivesse chorando exclusivamente a morte de Jonatas, né? Eu vejo muito mais um homem temente a Deus, um homem que creu efetivamente naquilo que Deus lhe deu, e chorou a morte de alguém que poderia ter desfrutado da bênção de Deus e não desfrutou. Pois não, Fernando? Suicidou? Aham. Sim. Não consegue nem levantar.
a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, Fernando. É interessante porque a pergunta do Fernando o relato é Saul suicidou. O discurso do Amalequita é: eu o matei. Tem congruência na palavra? O que eu penso numa leitura rápida, né? Não muito profunda, mas para mim é muito simples. As pessoas queriam muitas vantagens naquela época. É bem provável que o Amalequita tenha chegado, visto Saul morto, antes dos filisteus pegar o seu corpo, ele pega ali os seus pertences e sai contando, né, vantagem como se ele tivesse tirado a sua vida, né? Então eu penso muito mais, né, no fim de Saul, como o texto diz que de fato ele tirou a própria vida, se arremeteu contra a própria lança, do que o Amalequita falando a verdade. Tanto é que a gente vai ver o fim do Amalequita aqui. Você ia falar, Verinha? Para saber, né? Sim, sim. Exatamente. Olha que interessante. Opa, vou falar com Davi que eu tirei a vida do inimigo dele. Olha o peito inchando igual de pombo. Fiz tudo o que ele queria. Resolvi a vida de Davi. Amém do Amalequita. Ele não sabia o buraco que ele estava entrando. E ele não sabia com quem ele estava lidando. Ele não tinha ideia de quem era Davi, né? E aqui é por isso que mais uma vez, é mais uma postura de Davi, que eu entendo que ele não estava chorando e pranteando hipocritamente a morte de Saul. Tanto é que ele vai fazer justiça à morte de Saul. Verinha, com muita propriedade, exatamente isso. Se Davi quisesse ter tirado a vida de Saul, ele teve duas oportunidades claríssimas para fazê-lo, e não o fez. Por que ele celebraria a morte dele? Mesmo que tenha sido outro, né, que tenha tirado a sua vida. Então Davi entende claramente o que está acontecendo e ele não quer se tornar parte. Eu tenho repetido isso reiteradas vezes. Nós precisamos tomar cuidado para não nos tornarmos naquilo que a gente condena. Esse é o nosso grande desafio. Pois não, Fernando? Exatamente, é a natureza do pecado. Exatamente. Aí vamos lá, verso 13. Então perguntou Davi ao moço, né, de onde és tu? Não, eu já li aqui. Verso 13 eu não li não. Então perguntou Davi ao moço portador, de onde és tu? Ele respondeu, sou filho de um homem estrangeiro amalequita. Aí olha a resposta de Davi no verso 14. Davi lhe diz, como não temeste estender a mão para matar os ungidos do Senhor? Davi está fazendo uma pergunta com muita propriedade, irmãos, porque ele temeu. No dia que ele estendeu a mão sobre a orla do manto de Saul, aquilo ali lhe pesou o coração. Volta lá no capítulo 24, olha só, do 1 Samuel. Deixa eu ver aqui que verso que é. Verso 5, capítulo 24, verso 5. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração, por ter cortado a orla do manto de Saul. Na semana passada, quando conversamos sobre isso aqui, eu até falei assim, que normalmente ninguém ouve o coração bater, e nem sentir, ele está batendo aqui, e a gente não está nem sabendo. Quanto que a gente ouve e a gente sente? Momentos de extremo esforço, seja físico ou seja emocional. E Davi fica agitadaço, por quê? Ele cortou a beiradinha do manto. Então, Davi não está sendo hipócrita aqui, pelo contrário, ele está falando a verdade mesmo daquilo que está acontecendo. Aí volta lá no capítulo 1 de 2 Samuel, verso 14, né? Vou ler de novo. Disse-lhe Davi, como não temeste estender a mão para matar os ungidos do Senhor?
Aqui vem um ponto interessante de discussão muito hoje. Ah, pastor, tem ungido do Senhor hoje? O que vocês acham? Tem pessoas que são ungidas e outras não? Como lideranças? O que vocês acham? Tem muita gente que fala assim, não, o pastor é ungido de Deus. Não toque no ungido do Senhor. Todos são ungidos, são servos de Deus. Quem mais quer falar? A igreja. O povo de Cristo. A Igreja Batista Atitude, aqui na Teixeira e Souza, tem um slogan incrível, o slogan deles. É, cada crente um ministro, cada lar um lugar, como é que é? Cada crente um ministro, cada família, esqueci a segunda frase, mas eu gravei a primeira. Cada crente um ministro. O sacerdócio transicionou para, saiu de uma família e de uma tribo sacerdotal, e que aqueles dedicavam a sua vida àquele serviço sacerdotal, e aquele ofício era exclusivo deles, para um sacerdócio universal. Todos aqueles que são visitados com o Espírito Santo são sacerdotes, são ungidos pelo Espírito. O que era ser ungido naquele tempo? É receber a dotação do Espírito. É por isso a figura do óleo era derramado. Davi recebe isso. Não é Samuel que o unge, derrama, e aí o Espírito toma a vida dele para fazer as ações? É exatamente a mesma coisa. Só que hoje todo crente é chamado para viver assim. Aí um pastor então, o que faz? O pastor tem a honra de trabalhar servindo a igreja. A honra de trabalhar servindo a igreja. Mas essencialmente ele não tem qualquer diferença ou superioridade a quem quer que seja. Então não existe mais esse sacerdotalismo no meio do povo de Deus. Na semana passada nós até falamos, o mestre Joaquim deu exemplo, de que ele foi numa igreja e que o pastorzão ficava lá do lado de fora, num lugar reservado, e o louvor acontecendo. Quando o pastorzão chegava, todo mundo já havia sentado, e na hora que ele entrava na porta, todo mundo, de pé. Para ele entrar, bonitão, com a Bíblia todo imponente, e vai lá na frente, aí tem um trono, né? Senta, parece ter um trono, assim, a cadeira parece assim. Irmãos, me dá agonia. Vocês lembram daquelas cadeiras aqui? Vocês querem que volta com elas? Quer que volta com elas? Mas colocar um tronão grandão aqui, o Lolão está lá, está assim, não volta não. O Lolão está lá, assim, lá dentro da... Eu tenho agonia, por quê? Qual que é a mensagem? Tem um grupo diferente aqui. A mensagem de cadeiras ali na frente é essa. Tem um grupo separado aqui. Como assim? Não tem não, irmãos. Nós temos funções diferentes. Funções. Mas essencialmente não somos melhores. Essencialmente nós não temos que receber, eu não tenho que receber mais honra que Davi tem que receber. Eu não tenho que receber mais honra que Rafael tem que receber. Todos nós estamos aqui no mesmo patamar. Deus chamou o pastor para poder liderar? Chamou, mas isso não o faz melhor. Ah, pastor, mas então eu vou tratar o pastor de qualquer jeito. Não é sobre isso que nós estamos falando. Nós vamos tratar com honra, com carinho. É aquele que está se fadigando a palavra. A própria carta aos Hebreus vai ensinar essa honra aos líderes, para que eles não pastoreiem gemendo. Porque muitas vezes o pastoreio é gemendo. Estou falando bobagem, Jonathan? É gemendo, que você está assim, ensinando, está entrando no ouvido, está saindo no outro. Então o pastor vai ali gemendo, então você honra pelo trabalho que ele está desempenhando, que o Espírito lhe concedeu, mas não que ele seja essencialmente melhor. Por que eu gosto de andar com roupa que todo mundo anda? Porque Jesus andou igual a todo mundo. Jesus andou igual a todo mundo. Tassiana brincou comigo assim, né? Falou assim, você vai pregar lá em Sete Lagoas, o Leandro usa terno. O Leandro, eu tenho intimidade, posso brincar com ele assim. Eu falei, azar é do Leandro, não vou usar. Agora, se eu for numa igreja que o povo fala assim para mim, tem que usar terno, aí eu vou ser obrigado a usar em honra a eles. Mas não porque eu quero. Por que eu não uso? Porque Jesus era igual. Para Judas identificar Jesus no meio dos discípulos, ele teve que dar um beijo. De tão igual que Jesus era.
A quem interessa essa imponência, essa classe superior? Aqueles que querem, de certa forma, se separar do restante do povo de Deus, para que recebam os cuidados do povo de Deus. Os cuidados do povo de Deus são para o noivo. Os cuidados da noiva são para o noivo. Os cuidados da noiva não podem ser direcionados para nenhum pastor, nenhuma liderança. Os cuidados da noiva são para o noivo. A maior tragédia de um líder é apaixonar pela noiva e querer dela o olhar de admiração. Essa é a maior tragédia de um líder. A honra da igreja é para o noivo. A honra da igreja é para aquele que venceu a morte e ressuscitou. A gente aqui, é servos. Todo mundo é servo. Todo mundo. E essa postura, irmãos, tem faltado, e eu digo a nível nacional. Você vê a pastorzada aí falando com outras pessoas: eu sou seu pastor! Margaret Thatcher disse: se você precisa dizer aos outros quem você é porque você já não é. Depois que eu li essa frase, eu nunca mais lembrei alguém que eu era o pastor dela, porque essa pessoa já não me tratou como pastor, porque eu já não sou, então não adianta eu lembrar. Não adianta. Já não sou o pastor dela. Então, nós precisamos, irmãos, voltar a um lugar, aí olha que interessante, nós precisamos diminuir aqui o clericalismo, que é essa herança da Igreja Católica, aquela classe separada, com roupa melhor e diferente, é o clericalismo. Isso é uma herança da Igreja Católica, muito forte dentro da Igreja Presbiteriana. E nós também precisamos trazer a responsabilidade dos membros, porque na medida que esse clericalismo sobe, ou seja, tem essa classe, a responsabilidade dos membros cai. Porque o que diz? O pastor ora. Não é assim, Jonathan? O pastor chegou, ele ora. Não, o pastor chegou, ele fala da Bíblia. Não, isso aí é coisa do pastor. Ou seja, vai terceirizando. E aí cada vez mais vai se criando um sistema que não é o que o Senhor nos chamou. Por que o Evangelho expandiu no mundo? Porque pescadores, depois de Atos capítulo 7, na perseguição ali de Estevão, começam a se espalhar. Vendedores de couro, vendedores de tenda, fabricantes de toda sorte de materiais, eles começam a se espalhar para todos os lugares. Gente simples, pregando o Evangelho. Eu contei na semana passada aqui, que Deus realizou um milagre sobrenatural em mim, lá na montanha, através da oração de um rapaz, que tem 6 meses está caminhando com Jesus. E eu estou há 23 anos nessa vida. Qual que foi o grande ensinamento para toda a tropa que estava lá em cima? Não é sobre quem ora, mas é sobre quem responde. Não é sobre quem ora, não é sobre quem faz a obra, mas é sobre quem é o dono da obra. A gente precisa encerrar, na semana que vem a gente continua falando esse ungido, porque bateu o sinal. Vamos ficar de pé, vamos orar agradecendo a Deus, louvando por esse tempo. Voltar à nossa responsabilidade, entender o privilégio que Ele nos deu, frutificar para a honra e a glória dEle. Você que está em casa, Jesus te abençoe, te fortaleça, te sustenta. Rafa, vem cá fazer essa oração por nós. Isso, vem cá, vou te matar de vergonha, vem cá. Não tem problema não. O Marlon vai encerrar a transmissão ali, vai ser só para a gente. A oração do coração vai sair agora. Benção. Senhor, obrigado a Deus por mais uma noite aqui, ó Pai de estudo. Obrigado a Deus porque o Senhor nos ensina tanto, ó Deus. Verdade, e com exemplos de Saul, ó Pai, a gente vê como a gente não deve se comportar perante a Tua presença, ó Pai. Perdoa porque sabemos que somos falhos, ó Deus. Verdade, e precisamos muito ainda aprender, ó Deus. Ajude-nos a caminhar cada dia, ó Deus. Guie os nossos passos, ó Pai. Em nome de Jesus é que eu te peço, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bênção. Dá um abraço gostoso. Vai na paz. Jesus te abençoe. Te zoar. Aqui, ó, você orando com o microfone.